Fala, rapê, beleza? Eu sou o Gaspar. Imagina só um lugar sombrio, onde a ciência ultrapassou todos os limites éticos, explosões, experimentos bizarros e segredos obscuros escondidos atrás de portas fechadas. Hoje eu vou lhe contar uma história que poderia até ser ficção, mas acabou ganhando espaço até em contos infantis. Estamos falando do caso proibido da biofusão envolvendo o famoso Trem Thomas e a misteriosa fábrica do Sr. Topham Rat. Durante uma explosão na fábrica, vários funcionários ficaram feridos, mas o chefe conhecido como Sr. Topham Rat não deixou ninguém pedir ajuda. Ele sabia que, se alguém entrasse ali, ele ia se comprometer. Então os próprios funcionários decidiram levar os feridos aos hospitais usando um helicóptero. Mas calma lá, não era um helicóptero qualquer. Esse era um helicóptero biofusionado, um experimento macabro, metade máquina, metade humano, que já tinha sido proibido de voar por causa de suas falhas sérias, mas naquela situação era a única alternativa que tinha para tentar salvar aquelas vidas. Só que, como você deve imaginar, as coisas não saíram como planejado. A parte orgânica do helicóptero, responsável pelas hélices, acabou comprometendo toda a operação e resultou numa tragédia ainda maior. A explosão e o caos chamaram a atenção da mídia e, para esconder tudo, quem sobreviveu teve que limpar o local, inclusive o próprio resto dos seus colegas. E aí entra o Henry, um dos 3 sobreviventes. Ele foi convocado para levar os destroços para o mar, mas sempre de madrugada, para ninguém ver. Só que, em uma dessas viagens, ele acabou pegando uma rota errada e foi direto para o Galpão 17, o mesmo galpão onde o Trem Thomas foi criado. Alguma coisa no Galpão 17 traumatizou Henry profundamente. Ele decidiu tirar satisfações com o Sr. Topham. Mas você já sabe, né? Confronto com esse cara não acaba nada bem. Resultado, Henry foi designado para um novo serviço, um trabalho muito mais perigoso. Agora ele teria que carregar peixes até docas, numa linha de alta altitude, perigosa, especialmente no inverno. E como esperado, ele acabou sofrendo um acidente sério. E esse caso foi tão bizarro que acabou virando uma história infantil. Na versão infantil, Henry desviou para uma pista congelada e bateu de frente com um trem carregado de combustível. Bom, para encobrir tudo, o Sr. Topham disse que mandaria o Henry para um lugar chamado Crewe, uma área onde trens antigos são reciclados, ou seja, ou eles renascem ou desaparecem para sempre. O Trem Thomas começou a desconfiar o que aconteceu com Henry. Ele decidiu investigar o tal Galpão 17 por conta própria, mas o que ele encontrou ali mudou completamente sua trajetória. O Trem Thomas entrou no Galpão 17, um lugar que exalava um cheiro de óleo queimado misturado com algo orgânico, uma mistura azeda que só piorava quanto mais ele entrava. Em um canto escuro do galpão, Thomas encontrou outros trens, mas esses não eram como ele. Eram pedaços de metal de carne fundido, em formas estranhas e tortuosas. Era como se o criador tivesse tentado repetidas vezes fazer algo semelhante a Thomas, mas cada tentativa havia resultado em um fracasso. Cada um deles parecia um grito de socorro, um erro grotesco que havia sido abandonado ali para apodrecer. Thomas começou a perceber o quão sombrio seu próprio passado era, vendo esses outros experimentos horripilantes como se ele fosse apenas o resultado final de um processo de tentativas e erros. Esses protótipos eram versões falhas, tentativas desumanas de unir máquina e carne. Ele percebeu que, para cada versão, algo se aproximava mais da ideia original, até que finalmente chegaram nele, o Thomas, que todos conheciam, mas a que custo? Aquele lugar era um cemitério de tentativas falhas. Thomas percebeu que, a qualquer momento, ele poderia ter sido um desses horrores esquecidos, uma mistura de metal e carne abandonada para apodrecer no escuro, mas agora ele sabia que era apenas questão de tempo até que a verdade viesse à tona. O que Thomas viu ali dentro seria impossível de esquecer. Aqueles eram mais do que apenas erros de um cientista louco. Eram as memórias torturadas de experimentos que jamais deveria ter existido. E Thomas, o sucesso final, sabia que agora tinha uma dívida com aqueles que vieram antes dele, ou ao menos o que restou deles. O DNA do Thomas foi explorado ao máximo e mostra o peso do passado que ele carrega ao descobrir que seus antecessores foram erros brutais. Cada falha grotesca ali dentro representa um pouco do processo, e a descoberta gera um impacto profundo, revelando que sua própria existência foi construída sobre uma série de horrores esquecidos. Essa descoberta finalmente chamou a atenção das autoridades em 1983.
A empresa foi investigada, a prática da biofusão foi banida em vários países, mas o Sr. Topan conseguiu fugir. Dizem que ele ainda está por aí, mas com mais de 100 anos, difícil saber. Thomas está passando por tratamentos em um centro especializado e já passou por 23 cirurgias de reconstrução. Um dos poucos países que ainda faz biofusão é a China, mas apenas com criminosos condenados. E com isso, a gente encerra essa história macabra. Agora me diz uma coisa, será que existem outros experimentos com o DNA do Thomas por aí? Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre essa história sinistra, deixa seu comentário aí embaixo. Quem sabe uma segunda parte não vem por aí.